1 Samuel, capítulo 8. Eu vou ler alguns versículos do capítulo 8, do capítulo 9 e do capítulo 10. E no decorrer da ministração nós vamos contextualizando tudo. E conforme o Espírito quiser falar conosco, nós vamos dar liberdade para Ele. Porque Ele é o dono das nossas vidas. Nós não somos nada sem Ele. Nós não somos nada sem Ele. 1 Samuel, capítulo 8, verso 1. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu os seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abias. E foram juízes em Berseba. Porém, os seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Então, todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disse-lhe: eis que já estás velho, e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem todas as nações. Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dai-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. Verso 7. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo que quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Verso 21 do capítulo 8. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, falou perante os ouvidos do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: dá ouvidos à sua voz, constitui-lhes rei. No capítulo 9, verso 16, Deus continua falando com Samuel e ele fala assim: amanhã, e a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o clamor chegou a mim. E quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: eis aqui o homem de quem já te tenho dito, este dominará sobre o meu povo. No capítulo 10, verso 1, está escrito assim: então tomou Samuel um vaso de azeite, e lhe derramou sobre a cabeça e o beijou. Vamos ficar por aqui. Eu vou falar para vocês. Aqui tem duas situações muito tristes no capítulo 8, conforme nós lemos. Samuel é rejeitado pela nação de Israel. Samuel, por conta de estar velho, é rejeitado pela nação de Israel. Outra situação triste que nós encontramos é que os filhos de Samuel estavam pervertidos, estavam avarentos, eles não faziam conforme o pai fazia. Não teria como os filhos de Samuel serem o próximo profeta. E no meio dessa situação tão terrível que estão vivendo Samuel e sua família, ele sendo rejeitado e a sua família sendo deixada,
Mas o problema aqui não era os filhos de Samuel, era o povo de Israel. E hoje eu quero falar um pouquinho com os profetas que vieram antes de mim, e dos profetas que talvez seja da minha geração, está meio envergonhado com as coisas. E aqui, o Senhor, Ele está nos atentando a algumas questões que o povo toma a decisão. Queridos, aconteça o que acontecer, não perca o amor por Jesus. Não perca a preciosa presença de estar com Jesus. Não perca isso. Não perca isso. Maria e Marta, quando Lázaro morre, elas entram em desespero. E elas chegam, na verdade Marta chega até Jesus quando ele vem ao encontro e fala para ele: ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui. Igreja, o Senhor está conosco todos os dias. Se Marta compreendesse que Jesus estava em todo o processo, as coisas não teriam doído tanto. As coisas não teriam sido tão terríveis. Não teriam sido tão dolorosas como foi. Porque Jesus estava caminhando com eles no processo. E a intenção de Deus sempre foi a mesma. Ele queria ressuscitar Lázaro. Era necessário que tudo aquilo acontecesse. Nós precisamos confiar naquilo que Deus está falando conosco. Deus tem nos dado tantas maravilhas. Há quantos anos Deus tem nos dado muitas maravilhas? Há quantos anos Ele vem revelado a nós algo novo? Há quanto tempo? E o Espírito de Deus, Ele ainda quer continuar falando conosco sobre as coisas novas que Ele está fazendo. O Espírito do Senhor vai ungir pessoas ainda hoje e nesses últimos dias, por conta que Ele tem um propósito. Toda unção vem por causa do propósito. Toda unção vem por causa do propósito. E eu quero que você entenda sobre isso. Fala para a pessoa do seu lado assim, ó: o Espírito do Senhor vai te ungir para um propósito. Quebra esse gelo. O Espírito do Senhor vai te ungir para um propósito. O Espírito do Senhor vai te ungir para um propósito. Um novo ciclo. Um novo ciclo. Igreja, o diabo, ele vem tentando tirar momentos de oração. O diabo, ele vem tentando tirar movimentos de relacionamentos. O diabo, ele vem tentando tirar momentos espirituais. O diabo vem tentando tirar momentos de quebrantamento e de lágrimas. Quanto tempo faz que você não chora na presença de Deus? Quanto tempo faz que você não chora na presença de Deus? E eu falo de momentos que não são só aqui. Amanhã nós vamos falar melhor sobre isso. Em momentos em qual você se entrega a Ele. Mas o Senhor está chamando a igreja para ser corpo. Para ser corpo. Porque quando você não se relaciona com a presença do Pai nos momentos secretos, você também não vai relacionar com o corpo de Cristo. Porque senão eu não consigo amar o próximo, porque eu ainda não amo a Deus. É impossível você se relacionar com a igreja sendo você ainda amante
das coisas que você quer. Israel está passando por isso. Israel está vivendo isso. Israel está vivendo isso. O Senhor, Ele tem um óleo para derramar sobre nós. O Senhor, Ele tem algo para cumprir em nós chamado propósito. O Senhor, Ele tem nos levantado a cumprir aquilo que Ele nos chamou a fazer, obras maiores, como eu disse no começo. Porém, nós ainda estamos repudiando os profetas. Porém, a igreja ainda ignora os dons proféticos na igreja. E o movimento profético está se esfriando. Está se esfriando por causa de quereres nossos. Aqui, nós encontramos em 1 Samuel, capítulo 8, o profeta passando a rejeição. Israel está ansiosa por mudança. Ai, como nós queremos uma mudança. Israel está ansiosa para que ela venha viver uma novidade. Mas uma novidade vinda da parte deles, do seu próprio clamor. Aí eles viram para Samuel e falaram assim: Samuel, nós não queremos mais você. Nós não queremos mais você, Samuel. Nós não queremos mais você. Você está velho. Você está velho. Nós não queremos mais você. Nós queremos um rei conforme todas as nações têm um rei. Nós não temos um rei. Nós não queremos mais você, profeta. Samuel, ele sofre a rejeição. E ele sofrendo rejeição, ele não se entrega para a rejeição, viu? Quero que vocês entendam isso. Ele não se entrega para a rejeição. Ele leva toda a sua questão para Deus, em oração. Samuel leva a rejeição dele para Deus. Para você que é profeta, para você que tem sido profeta nessa casa, não se leve pela rejeição. Escuta isso, escuta isso. Não se leve pela rejeição. Não se deixe levar pela rejeição. Porque nenhum profeta tem honra na sua própria casa. Jesus foi rejeitado. Mas o mais interessante é que Samuel cumpre a mesma coisa que Jesus, mesmo sendo rejeitado entre os seus. Ele dá direito a serem filhos de Deus àqueles que acreditam nele. Então ele investe em quem acredita nele. Samuel faz a mesma coisa. Ele investe na coisa certa. Ele investe no seu relacionamento com Deus. Ele não está preocupado com a rejeição da igreja. Ele não está preocupado com a rejeição da nação. Igreja, Samuel era a voz profética daquele tempo. Ele ouvia Deus e declarava tudo o que Deus queria para a nação. E o povo rejeita ele porque ele está velho. Porque ele está velho. Mas disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Israel estava indo contra Deus. Israel não estava indo contra o profeta, eles estavam indo contra Deus. Eles estavam indo contra Deus. Quando você rejeita o modo de Deus, você rejeita o senhorio dele, igreja. Quando você rejeita o modo de Deus, você rejeita o senhorio dele.
Quando você rejeita a maneira de Deus designar todas as coisas, você rejeita o senhorio de Deus. Quando você rejeita a maneira como Ele quer fazer, você rejeita o senhorio dEle. Isso é tão sério. Profetas, vocês não estão sendo rejeitados pelo que vocês são. Vocês estão sendo rejeitados, sim, mas pelo povo que desobedece a Deus. Porque quem rejeita profeta, rejeita a Deus. Porque Ele é voz profética. E olha, é muito fácil discernir um falso profeta, querida igreja. É muito fácil. Porque o falso profeta, ele tem amor ao dinheiro. O falso profeta se vangloria. Ele fala mais das coisas que ele pensa do que das coisas de Deus. Então não é difícil nós discernirmos um falso profeta. Mas quando nós rejeitamos os profetas que Deus levanta, nós rejeitamos a vontade de Deus para o tempo que Ele estabeleceu. Aqui, Samuel, ele sofre uma grande rejeição. E de verdade, gente, rejeição é uma coisa terrível. É uma coisa terrível de lidar. Pensa comigo. Pensa comigo. Samuel tinha dado a vida dele por aquela nação. Ele viveu a vida dele inteira dentro de um tabernáculo. Ele lutou contra as loucuras de Eli. Meu Deus! Ele tinha dado a vida dele toda por aquele povo. E de repente, eles falam que ele está velho demais. E de repente, eles falam: você não serve mais, Samuel. Você não serve mais, Samuel. Nós queremos um rei, como todas as nações. Nós queremos ficar igualzinho a todo mundo. Nós estamos rejeitando a vontade de Deus para viver as nossas próprias vontades. João, capítulo 1, verso 11 e 12, está escrito assim: e os seus rejeitaram, falando de Jesus, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de tornar-lhes filhos de Deus. Assim como rejeitaram o profeta Samuel, rejeitaram Cristo Jesus. Porém, ele investiu naqueles que o recebeu. Naqueles que o recebeu. Deus vai curar os profetas dessa igreja. Essa é a frase que eu tenho para vocês hoje, de impacto. Deus vai curar os profetas dessa igreja. O Senhor vai sarar, o Senhor vai sarar o mover profético dessa igreja. O Senhor vai sarar o mover profético dessa igreja. Escuta isso. O Senhor está curando os profetas. Sabe por quê? Porque quando nós estamos amargurados, nós não cooperamos com a restauração. Nós não cooperamos com a restauração da igreja e nós espalhamos veneno. A amargura, ela nos atrofia. A amargura, ela culpa todos. Ela põe a culpa no outro. Sempre o outro está errado. Sempre o outro é culpado. Mas Samuel faz diferente. Samuel faz diferente. Na pior fase da sua vida, Samuel foi usado para ungir 2 reis. E para montar uma escola de profetas. Porque Samuel entendeu que não é só no mover que nós ficamos, mas é no equilíbrio do mover e do discipulado.
do mover no ensino das coisas. Samuel compreende que contar para Deus coisas não significa que o ministério acabou. Ou sermos rejeitados porque somos profetas, significa que as coisas vão piorar. Pelo contrário, nessa pior fase da vida de Samuel, ele unge 2 reis e se torna um mestre profético do tempo dele. Está nos ensinando hoje. E logo em seguida veio Elias e Eliseu com a escola dos profetas. Mas o segredo é, todo mover profético, ele precisa de discipulado. Todo mover profético, não adianta mover profético se não tem ensino equilibrado. Não adianta vivemos no mover se as escrituras não nos traz clareza daquilo que está sendo falado. O segredo do profeta é ouvir Deus e falar a palavra de Deus. O profeta fala a palavra de Deus. A rejeição não veio para matar, mas ela veio para abrir os olhos de Samuel. A rejeição não veio para parar o ministério, mas para abrir os olhos do profeta. Não deixe a amargura te cegar. Não deixe a amargura te cegar. Nós vamos ter, sim, grandes avivamentos. Nós vamos ter, sim, alcance de lugares que nunca foram alcançados. Nós vamos sim. A igreja vai viver o avivamento, sim. Vai viver. Deus ouve o povo. A pior das notícias que Samuel podia receber era assim, ó: Samuel, eu ouvi a tua oração, o povo te rejeitou, eu entendi, mas eu ouvi a oração do povo quando eles pediram um rei. E eu vou respondê-los. Vai lá e unge o rei que eles tanto querem. Vai lá e unge o rei que a nação tanto quer, que a nação tanto almeja. E conforme nós lemos, o profeta tem o compromisso com a palavra de Deus. E ele, ouvindo Deus, ele faz o que Deus manda. E Deus manda ele ungir um rapaz que ele irá levar até o profeta. O próprio Deus vai levar até o profeta. Um menino chamado Saul, um benjamita, ou seja, um rapaz da tribo de Benjamim. E esse rapaz, ele é criador de jumentas. E cuidando das jumentas do seu pai, ele perde elas. E aí ele, perdido ali na loucura de procurar as jumentas que ele cuidava, ele sai à procura e junto com o seu servo, e ele está desesperado porque ele não encontra as jumentas, porque ele perdeu as jumentas. E Saul, ele começa a conversar com o seu servo, e o servo dele fala assim: olha, eu conheço um profeta, ele mora nessa região, vamos até ele, para ele falar para nós aonde estão as jumentas. No texto bíblico você vai ler e você vai ver como um adivinho. Era muito comum eles chamarem profetas assim. E aí o Saul fala assim: mas eu não tenho dinheiro, como é que eu vou pagar pela adivinhação do profeta? Não tem jeito, eu não tenho dinheiro. Ele falou assim: olha, tem um dinheirinho aqui, a gente vai lá. E eles vão ao encontro de onde o profeta pode estar.
Eles encontram algumas pessoas pelo caminho e perguntam aonde está o profeta. Eles dizem, para lá. E eles vão até o encontro do profeta. E quando Saul chega diante do profeta, ele fala assim: você conhece o profeta? O menino não sabia nem quem era a voz profética de Israel. Ele não sabia. Um perdido, à procura de jumentas, um confuso. Ai, aonde que elas estão? Não conhece nem a voz profética da nação dele. E Samuel diz: eu sou o profeta que você procura. E Deus havia falado e fala nos ouvidos do profeta: unge ele, é esse daí. É esse daí que você vai ungir. É um líder como este que Israel precisa. De um criador de jumentas, porque vamos ser sinceros, o povo estava precisando. Eles pareciam jumentas, estavam como jumentas. E olha, aquele que cria jumentas, ele espanca a jumenta. O criador de jumenta, ele espanca a jumenta, ele monta nela, ele coloca peso nela. Israel precisava de um líder, de um rei assim, que os tratava como jumentas. Israel carregou um peso. Israel foi montada por Saul. E durante um bom tempo, Israel foi espancada por Saul. Mas Deus levantou ele para destruir os filisteus. E sinceramente, gente, ele não matou todo mundo. Ele deixou o filisteu para trás. Porque ele ficou com dozinha, ficou com medinho. E ele não exterminou aquilo que era para ele fazer. Ah, mas bom é o nosso Deus, que lá na frente ele unge um pastor de ovelhas. E pastor de ovelhas, ele nunca vai espancar. Ele vai chamar pelo nome. E pastor de ovelha, ele não coloca peso sobre a ovelha, pelo contrário, ele tira as cargas. Mas Deus, ele conduziu Saul futuramente como rei de Israel. Até que Samuel começa vou voltar um pouco. Nesse encontro com Samuel e Saul, antes da unção, Samuel chama ele para poder estar com ele na sua mesa, na sua casa. E ali ele seria colocado no melhor lugar de honra. Na casa de um profeta, ele senta no lugar escolhido pelo profeta como o melhor lugar. Saul é muito bem recebido. Esse menino é muito bem recebido. E o menino perdido, sem visão, sem dinheiro, sem saber o que fazer, não faz ideia de quem é Samuel. Não faz ideia de quem é Samuel. Ele fica ali, sendo cuidado pelo profeta. E Deus fala para Samuel: vai ungir o menino, você vai ungir esse aí mesmo. E, infelizmente, nós temos uma geração assim. Infelizmente, nós temos uma geração assim. Que não tem ideia do que Deus está falando. Que não tem ideia de quem são os profetas. Que não tem ideia do que Deus está dizendo. Mas Deus ainda quer ungir. Eu acho isso maravilhoso, porque Deus ainda quer ungir. Saul, ele tem uma mentalidade muito escassa. Na hora que
O profeta fala com ele, ele fala assim, mas não, a minha tribo é a menor que tem, é a tribo de Benjamim, é a pequenininha, é uma tribo pequena, uma mentalidade escassa. Quando você vai estudar, o pai de Saul não era pobrezinho, não era não. Só que ele carrega uma raiz de escassez dentro dele, uma raiz de falta de algo. Me falta alguma coisa, sempre está me faltando alguma coisa. E Saul, ele com essa mentalidade, assim que o profeta vai ungí-lo, lá no final eu vou falar sobre isso, vai ungí-lo, ele começa com essa mente de escassez. Nós somos os menores, uma tribo pequena, de todas as tribos nós somos os menores. Ele, no texto, diz que foi o homem mais bonito que existiu. Um homem alto, ao qual os outros homens não chegavam na altura do seu ombro. E daqui para cima o cara era belo, uma beleza incrível. E ainda assim ele se achava inferior aos outros. Tinha problemas de autoestima. No entanto, quando ele é ungido pelo profeta, você vai ler no capítulo 10, o profeta fala assim para ele, agora você está ungido, agora você vai passar lá no túmulo da Raquel, para resolver o teu problema de autoestima. Porque o problema de Saul, eu fiquei intrigada com esse texto a tarde inteira, eu falei, meu Deus, por que ele tinha que ir no túmulo? Coisa doida. Por que ele tinha que ir no túmulo? Porque ele precisava resolver os problemas que ele tinha dentro dele. Como um benjamita, ele carregava uma raiz de rejeição. Porque para Raquel, Benjamim não seria chamado filho da minha destra. Seria chamado filho da dor. Na mentalidade da Raquel, ele seria filho da minha dor, Benoni. E Saul carregou consigo a vida inteira essa questão da autoestima. Uma geração de baixa autoestima por causa da geração anterior a ela. Por causa das falas que viraram crenças nos corações. O pai já tinha dito, é Benjamim. Mas Saul carregou consigo a ideia do Benoni. Eu sou o filho da dor. Nós ficamos tão presos em nossas dores. Tão presos em nossas dores. Se igreja, você não tem ideia do que Deus quer fazer conosco. Nós não temos ideia do que Deus quer fazer conosco. Nós não temos dimensão. Existe azeite para ser derramado na nossa vida. Existe óleo para ser derramado nas nossas vidas. E é o mesmo óleo que ungiu Saul e que ungiu Davi. É o mesmo óleo. É a mesma unção. É a mesma unção. É a mesma unção. Nós precisamos aprender a lidar com algumas coisas. Nós precisamos aprender a lidar com algumas coisas. Precisamos aprender a lidar com a nossa forma de pensar. Precisamos aprender a lidar com a nossa forma de ver. Devemos pensar como Cristo, devemos ver como Cristo. Sabe por que a vida de Saul não mudou? Porque ele não fez conforme o profeta pediu. Ele não resolveu a questão da autoestima dele. Por isso, profetas, nós precisamos ungir essa nova geração. Porque o que traz mudança é o óleo.
E o contato com o óleo traz transformação. E Samuel, voltando nele, ele foi rejeitado pela nação, mas ele recebeu a palavra de Deus, porque ele ouviu Deus. E dá para Saul o melhor lugar na mesa, porque ele não olha a rejeição que ele sofreu. Ele não está nem aí. Ele não está nem aí. Existem porções na geração anterior. Existem porções na geração que veio anterior a nós. E ela nos ensina coisas que nós não sabemos. Nos ensina que a maior porção é estar na mesa. Nos ensina que a maior porção é estarmos todos na mesa. Não somos velhos demais, nem jovens demais. Deus põe na mão de uns o óleo e na cabeça de outros o óleo. O que muda é aquilo que Deus quer fazer, cada um no seu propósito. Mas que Deus, através da unção, Ele estabelece coisas, Ele estabelece. Um profeta se compromete com a palavra de Deus. Um profeta traz clareza. O profeta traz clareza, não confusão. O profeta trata com doçura e não com rispidez. O profeta trata as coisas na mesa. Resolve os problemas na mesa, honrando aquele que tem desonrado, porque Saul, pouco estava se lixando se ele era a voz profética da nação ou não. Se ele era a voz profética da nação ou não. Saul, ele tinha que se resolver com a sua baixa autoestima. Ele precisava se resolver com a sua baixa autoestima. Ele precisava. O profeta tinha dito para ele. O profeta falou com ele. Por isso que ele não matou os filisteus. Porque ele não resolveu a sua baixa autoestima. Por isso, ele não viveu tudo aquilo que ele tinha para viver, porque ele precisava ser aceito. No entanto, quando ele peca contra o Senhor, ele fala: Senhor, esteja aqui comigo para que as pessoas possam ver que o Senhor está comigo. Ele precisava ser aceito pela nação. Quem tem problemas de autoestima vai sofrer consequências. Não vai fazer tudo que Deus mandou. Vai necessitar a vida inteira de ser aceito por alguém, por uma nação, seja pelo que for. Vai ficar à procura de colocar Deus como ajudador dele, não como direcionador das suas vidas. Se Deus não estava com ele, significava que ele não estava sendo aceito pela nação de Israel, na mentalidade dele. Só que o povo, ele reconhece aonde Deus está. Quero fazer uma pergunta para você. Como que Deus te vê? Como que Deus te vê? Como que Deus te vê? Porque o problema não está no azeite, está na cabeça. O problema está na cabeça. O problema está nas gerações que não passaram as histórias que precisavam ser passadas. O problema não está
naquilo que Deus está falando ou derramando, está na cabeça das pessoas. Negaram o profeta, rejeitaram o profeta. Saul não conheceu a voz profética dele. Saul foi preso em meio à sua baixa autoestima. Da sua baixa estima. E ele fica o tempo todo à procura de aceitação. O óleo está nas mãos dos profetas. O óleo está nas mãos dos profetas. Profetas, nós precisamos de vocês. Essa geração precisa de profetas. Profetas que dão a sua vida pela nação. Profetas que gastam o seu tempo dentro do templo. Profetas que gastam a sua vida ouvindo Deus e fazendo o que Deus está mandando. Independente se você vai ungir Saul ou Davi. Independente. Porque o trabalhar de Deus não é na ação do homem, mas no agir dele em cada vida. Nós não conseguimos ir sem os profetas, igreja. Não vamos conseguir. Atos capítulo 2, verso 17. Nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre todos os povos, e os seus filhos e as suas filhas profetizarão, e os jovens terão visões, e os velhos terão sonhos. O que eu entendo disso tudo? Que uma geração precisa derramar numa outra geração a unção. Precisa passar para a próxima geração tudo aquilo que Deus está mandando fazer. Hoje, nessa noite, Deus está levantando profetas. Deus está sarando profetas. Deus está sarando profetas. E está levantando reis para um tempo como este. Sabe, para uma juventude assim, ó, de 12, 13, 14, 15, 16, os menores de 30 anos. Você que já está numa geração anterior, Deus está sarando você, profeta. Para você derramar nesta geração o óleo, independente se é Saul, independente se é Davi, independente. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. Que Ele derrame o óleo nesta geração. Porque óleo nos protege. Porque óleo nos capacita. Porque o óleo traz uma direção. No caso de Saul, precisou de uma transição. Ele foi ungido, teve que ir lá resolver os seus problemas. Mas no caso de Davi, ele não precisou mudar isso aqui, nem isso aqui. O óleo derramou na cabeça e ele foi cheio do Espírito.